Olá, amigos. Estamos aqui mais uma tarde, uma noite, mais um dia, né, para fazermos este nosso encontro diário durante esta quarentena que estamos todos vivendo. Nos últimos dias, nos últimos 2 dias, para ser mais claro, nós estamos discutindo, estamos falando sobre um artigo de Sigmund Freud, que é o mal-estar da civilização, né? E discutimos várias questões nesses últimos dias. Ontem nós falávamos, inclusive, que não existe pecado, não existe erro nenhum, né, em ser um maluco beleza, em perder o medo da chuva, em ser uma metamorfose ambulante, né, que isso é positivo, é necessário, né, para que nós possamos justamente viver melhor. O ser humano, né, necessita, sem sombra de dúvidas, que nós estejamos abertos a novos paradigmas, né? Olá, Giane, tudo bem com você? Né? Boa noite mais uma vez a todos, né, que já estão aqui conosco, né? E vamos dar início então a esse nosso encontro, né? A Sônia Regina Mendes já está aí. Saudade, Sônia, saudade de todos, mas de ti também, né? Vamos continuar então com esse texto do Freud, Mal-estar da Civilização, para começar a pensar algumas coisas, né, em relação a isso. Eu selecionei um trecho que fala justamente sobre liberdade. Liberdade é uma coisa tão em voga nos nossos dias, nesse século XXI. A todo momento falamos em liberdade, no nosso desejo de ser livres. Mas o que é ser livre? O que é a liberdade diante do mundo no qual nós vivemos? Daí então nós temos aquele famoso dito popular, né, que diz que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Então, veja, liberdade total, então não existe. Toda forma de liberdade impõe limites. Impõe limites porque se a minha liberdade termina onde começa a do outro, aí está um limite estabelecido. E esse outro quem é? Esse outro é o parceiro, é o companheiro, é a parceira, a companheira, o esposo, a esposa, o irmão, o pai, a mãe, o vizinho, o colega de turma, o colega de classe, o colega de trabalho, seja quem for, são as mais diversas possibilidades. O outro é também o desconhecido. O outro é aquele que eu não conheço. O Jorge Gibi tem até um trabalho bastante interessante, publicado pouco antes da morte dele, que é Ano 1000, Ano 2000, na pista dos nossos medos. E nesse trabalho, mais especificamente, ele vai falar para a gente sobre os mais diversos medos que assolaram homens e mulheres no ano 1000, na Idade Média, e como eles se manifestavam, então, no alvorecer do ano 2000. E veja, essa questão do medo do outro é fundamental, porque enquanto lá na Idade Média o outro podia ser o meu vizinho, mas o outro podia ser também o infiel, de repente, a partir do final do século XX e do início do século XXI, o outro começou a se traduzir em violência, em terrorismo,
E tudo isso se relacionava justamente ao fato de que o outro era um perigo para mim, para a minha maneira de viver, para o que eu entendo de liberdade. Eu não vou me esquecer que depois do evento, né, da ocorrência da derrubada das Torres Gêmeas, o Berlusconi disse que havia uma civilização, isso lá naquela época, que estava 1400 anos atrasada e que era uma obrigação da civilização, né, civilizar e destruir se necessário, justificando então a invasão do Iraque, justificando o combate ao terrorismo, né, sem que se levasse em consideração as pessoas na sua totalidade. Porque uma coisa é o grupo do Osama Bin Laden, uma coisa é o ISIS, né, o Estado Islâmico. Outra coisa são as pessoas que vivem no Irã, as pessoas que vivem no Iraque, nem todas elas fazem parte, né, desse grupo. O próprio islamismo está dividido em grupos diferentes. Nós temos os xiitas, nós temos os sunitas. E, consequentemente a isso, são pessoas também, cada uma delas é diferente da outra. E eles estão inseridos dentro de um contexto histórico muito mais amplo. Esse contexto histórico que desrespeitou, né, os palestinos, lá quando se plantou o Estado de Israel, um contexto histórico de guerras que foram se desenvolvendo logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, durante os anos de 1960, 70 principalmente. Eles estão inseridos num contexto de uma revolução islâmica, de uma mudança de costumes. Eles viveram, né, em 2013, a Primavera Árabe. Então, são grupos diferenciados. E os dizeres do Berlusconi, lá em 2001, não pressupunham nada disso. Assim como outros dizeres também do próprio presidente George Bush, dos Estados Unidos, também não pressupunha isso. Líderes europeus, quando invadiram, auxiliaram os Estados Unidos na invasão, também não pensavam em todas essas questões. Eles estavam falando de civilização. Interessante, né? Pensar em civilização. E falavam em democracia, em luta pela liberdade. E daí então vale-nos a pena questionar mais uma vez, né, se somos livres. Se de fato existe esta liberdade. No Mal-Estar da Civilização, Freud escreveu assim: a liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização. Ela foi maior antes da existência de qualquer civilização. Muito embora, é verdade, naquele então não possuísse, na maior parte, valor, já que dificilmente o indivíduo se achava em posição de defendê-la. O desenvolvimento da civilização impõe restrições a ela, e a justiça exige que ninguém fuja
a essas restrições. O que se faz sentir numa comunidade humana como desejo de liberdade pode ser sua revolta contra alguma injustiça existente. E desse modo, esse desejo pode mostrar-se favorável a um maior desenvolvimento da civilização. Pode permanecer compatível com a civilização. Entretanto, pode também originar-se dos remanescentes de sua personalidade original, que ainda não se acha domada pela civilização, e assim, nela torna-se a base da hostilidade à civilização. Eu queria dizer que essa hostilidade volta-se também contra as pessoas e a pessoa. Essa hostilidade se traduz muitas vezes, e na maior parte das vezes, em violência. Violência esta que leva justamente um grupo de nações a se achar no direito de invadir uma outra nação. Nós falamos muito em liberdade. Em nome da liberdade, recentemente, o presidente americano comprou milhares de máscaras para atender às necessidades dos médicos e dos pacientes e da população americana. Diversos aviões vão carregar essas máscaras para os Estados Unidos. A consequência é bastante clara. Outras nações estão precisando e não têm. A China acabou de informar que não tem condições de cumprir certos contratos. Isso em nome da liberdade. A liberdade, muitas vezes, é cerceadora do direito do outro. O mesmo acontece quando alguém, com medo do desabastecimento, corre no supermercado, enche 1, 2, 3 carrinhos de supermercado e traz para sua casa e deixa a casa abarrotada, sem sequer se perguntar se ele vai conseguir consumir tudo aquilo, ou se algumas coisas vão se perder. Não, ele compra. E daí o preço. Nós temos desabastecimento, a procura é grande, lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura e menor a oferta, o preço sobe. O preço sobe e a população também não vai poder comprar. Mas eu faço isso em nome da liberdade. E muitas vezes, então, essa liberdade se volta contra mim mesmo. Não faz muito tempo, quando começou a vacinação do H1N1, as pessoas fizeram filas imensas. Não estavam guardando a distância necessária de, no mínimo, 1,5 metro. Não. Um em cima do outro, porque todo mundo queria vacinar correndo. Em nome da liberdade, em nome do meu direito de ser. Então, essa busca da liberdade é estranha em muitos momentos, porque ela se volta contra a própria civilização, ou contra aquilo que se julga civilização. Num dado momento, se nós formos pensar, eu já falei disso para vocês há alguns dias atrás, mas vamos pensar assim
num caso ideal, num tipo ideal, para usar uma terminologia de Max Weber. Vamos pensar num tipo ideal. Vamos pensar numa organização social onde os homens e mulheres estão soltos. Cada um age como bem quiser, eles estão na natureza. Ok? Com o passar do tempo, eles começam a se encontrar, eles vão conseguindo se comunicar, porque eles vão desenvolvendo um vocabulário que pode ser primitivo em relação ao nosso, mas é comum a todos eles. E na medida em que isso vai acontecendo, eles começam a se harmonizar. Harmonizando-se, eles começam a formar pequenos grupos. Esses pequenos grupos vão originar grupos familiares. Eu estou chamando de grupos familiares, porque não são famílias ainda. Eles não estão institucionalizados como tal. Nós vamos ter famílias só de mulheres, famílias só de homens. Nós vamos ter famílias onde o homem tem mais de uma companheira, famílias onde a mulher, né, tem mais de um companheiro ou não tem companheiro. Vamos ter sociedades matriarcais, né, grupos matriarcais, vamos dizer assim, mas eles vão se harmonizando, vão formando grupos. Com o passar do tempo, esses grupos vão estabelecendo regras de conduta, de união, de acasalamento. E vão surgindo descendentes. E urge a necessidade de uma organização. Nesse contexto, vai surgir a família. Mas veja, eles continuam conversando, eles continuam desenvolvendo o vocabulário. E na medida em que isso se faz, eles também têm práticas que lhes são cotidianas. São práticas relativas à caça, são práticas relativas à pesca, à coleta de frutas, são práticas relativas à agricultura, são práticas relativas a um sentimento místico, a sua relação de transcendência. Porque homens e mulheres têm necessidade disso. Uma grande prova é que, num dado momento, as escavações arqueológicas encontraram esqueletos de pessoas que foram sepultadas com seus objetos de trabalho. Mas o que havia de mais interessante é que se encontravam também sementes, e sobre essas sepulturas se encontravam cinzas, o que denota que se acendiam fogueiras sobre essas sepulturas. Ora, o fogo traz calor, e em trazendo calor, seria como se ele trouxesse à vida este antepassado, este membro do grupo. Porque a morte é gelada, mas a vida é quente. Veja, isso é a busca do transcendente. De uma forma mágica. O homem está buscando o transcendente. E assim, ele começa a desenvolver crenças. Não é religião. Não é religião. Ele começa a desenvolver crenças.
ele começa a desenvolver práticas mágicas. Com o passar do tempo, nós vamos encontrar muitas práticas, mas elas vão se somando. E na medida em que elas se somam, faz-se necessário que essas práticas sejam organizadas. Geralmente surgem sacerdotes, sacerdotisas, que vão conduzir essas práticas. E, ao mesmo tempo, vão estabelecer as regras, porque eles começam a ser o elo de ligação entre o humano, né, e o divino. E assim, nós temos que, na medida em que todas essas práticas são institucionalizadas, que se legisla sobre elas, que se estabelece como devem ser praticadas e por quê, e quais os objetivos para isso, nasce a instituição religião. O homem continua a sua organização. Só que veja, na medida em que as instituições vão surgindo, vão se estabelecendo regras de conduta. E essas regras de conduta servem para quê? Para estabelecer limites para o humano. É por isso que Freud diz que na medida em que a civilização surge, desaparece a liberdade, né? Na medida em que a civilização surge, ela desaparece, né? No sentido de que a existência anterior era mais livre, no sentido da nossa concepção de liberdade. De achar, então, que a liberdade é total. Não, ela é limitada por regras. Essas regras vão se somando e vai surgir o direito, a norma jurídica, que vai definir o uso da terra, que vai definir, né, o que é o público e o que é o privado, que vai definir os direitos e os deveres de cada ser humano, que vai definir como eu posso ou não explorar o espaço, que vai definir a organização, inclusive, de mecanismos de defesa. Só que aí, então, surge um problema, porque se essas normas todas existem, eu vou precisar de alguém, ou de alguma coisa, ou de uma estrutura, uma instituição que defenda as normas, que defenda o direito. E os seres humanos inventam o Estado. O Estado, cuja função é defender o direito. Esse Estado vai se armar, né? Ele, a princípio, é um ser que não é concreto, vamos dizer assim, né? Porque a definição em política para Estado né, que o Estado é composto por todos os cidadãos e cidadãs.
Esse é o Estado. Nós somos o Estado. Mas, na verdade, o controle das estruturas do Estado vai depender de políticas. E no entorno e na estrutura do Estado vai estar a política. E nesse contexto político, nós vamos ter grupos dominantes que controlam o Estado e submetem os demais. Quando isto acontece, eu fatalmente, então, tenho que um grupo submete ao outro, né, as suas normas, as suas regras, e o obriga a viver nesse contexto. Até que, num dado momento, ocorra um levante. Eu não estou incentivando levante nenhum, hein? Vamos parar. Ocorra um levante, como foi, por exemplo, a Revolução Francesa, como tinha sido antes na Alemanha, né, ou na França, a revolta dos camponeses. Como foi, né, em outros momentos da história, né, a própria Revolução Russa e assim por diante. Esse levante acontece. E o grupo que estava controlando o poder cai e ascende um outro grupo que passa a controlar o poder. Isso não quer dizer que a luta entre os grupos terminou, ela tem continuidade. Mas o mais interessante é que, normalmente, quando essas coisas acontecem, né, o grupo que ascende ao poder passa a julgar que o grupo anterior fez tudo errado. E ele resolve, então, mudar todas as coisas. E ao resolver mudar todas as coisas, o que nós vamos ter que vai acontecer? A sociedade estaciona. Ela para. E daí então começam a surgir novas normas. E é claro, veja, toda norma quando surge, né, ela tem 3 características que são fundamentais. A primeira delas é a publicidade. Toda norma tem que ser publicada, porque tem que se dar conhecimento às pessoas, que a partir daquele momento vai funcionar daquele jeito. No segundo momento, ela gera coerção, porque na sociedade esses mecanismos de coerção vão se fazer presentes. Querem ver só uma coisa? Por exemplo, o uso do cinto de segurança nos carros. Quando surgiu, muita gente reagiu, não tem necessidade, eu nunca precisei disso. Mas aí nós temos então a multa. Os pontos na carteira e assim por diante. Então, para não ser multado, para não perder pontos e assim por diante, cinto de segurança. E isso, então, né, estabelece a terceira característica de toda norma, que é a generalização. Né? E, por fim, ela educa. As pessoas assimilam a norma e passam a viver segundo a norma. Se a norma não é aceita, se as pessoas reagem à norma e mesmo os mecanismos de coerção não são suficientes para mantê-la, ela se torna letra morta. E o Estado se vê obrigado
a regredir, a adotar uma outra norma que venha a ser aceita pela população. Mas quando a população aceita, quer queira, quer não, quando as pessoas aceitam, quando homens e mulheres aceitam, quer queira, quer não, eles estão aceitando uma norma que limita, de alguma maneira, a sua liberdade. Eu não estou aqui julgando o bem e o mal. Veja, o cinto de segurança é uma norma boa. E é boa por quê? É boa porque no caso de uma batida, de uma freada forte, etc., nós evitamos uma série de problemas. Inclusive acidentes mais graves. O carrinho, o carrinho não, a cadeirinha do bebê, né? E assim por diante. O prazo de validade nos alimentos, todas essas são normas que nós assimilamos, né, que estabelecem, vamos dizer, limites, mas que também trazem benefícios. Então nós assimilamos por conta do benefício que isso possa nos trazer. Né? Nós assimilamos em função do prazer que isto vai me trazer. E é claro, isso vai funcionar nos mais diversos níveis. Né? Veja, nós já temos pessoas dizendo, né, que não aguentam mais ficar em casa. De fato é difícil. É difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil para todo mundo. Nós estamos, inclusive, fazendo esse encontro por conta disso. Mas nós aceitamos ficar em casa, nós aceitamos, então, né, esta condição de isolamento social em função do benefício que isto pode nos trazer. Em defesa da vida. É nesse sentido que nós fazemos isso. E isso porque faz parte, então, deste nosso, dessa nossa humanidade. Né? E é por isso que Freud diz que o impulso de liberdade é dirigido, né, contra formas e exigências específicas da civilização, da humanidade, vamos dizer assim. E grande parte das lutas centraliza-se em torno de uma tarefa única de encontrar uma acomodação conveniente, isto é, uma acomodação que traga felicidade. Que é, sem sombras de dúvidas, a grande reivindicação da cultura. Em todo momento, vai ser então essa busca da felicidade. Mas ele vai mais longe. Eu, na verdade, às vezes vou e volto no texto, porque o Freud, quando escreve, ele se repete. Ele se repete para afirmar ou para negar algum conceito. Então, às vezes, a gente tem que ir e voltar nos textos dele. Né? Mas, ainda assim, ele vai dizer para a gente, né, que, de maneira integral, né, a vida dos nossos antepassados muitas vezes se perdia por falta, justamente, desse conjunto de regras. Então, aquilo que hoje me causa dor, muitas vezes, porque implica em perda de liberdade, já foi gerador de morte. E já gerou muito mais dor
E hoje eu aceito, né, em nome justamente da preservação da vida. Mas de que vida nós estamos falando? Ele vai dizer para a gente, né, que existe uma espécie de busca, né, de satisfação que vai se estabelecer justamente também através do jogo da religião. Né? A religião vai surgir aí, então, e nós falávamos disso quando eu falava do tipo ideal, né, de organização da sociedade. Essa religião, ela vai estabelecer padrões que garantam a adaptação do homem e da mulher, das sociedades, a um modelo de crença, seja ele qual for. E assim, nós vamos ter que, por exemplo, na Índia, nós vamos encontrar ainda as castas. E nós vamos ter, então, desde aqueles que não fazem parte de nenhuma das castas, até aqueles que nasceram, então, da cabeça de Brahma, os Brahmanes, né, que são a camada mais, que está no alto, no topo. Esses também são aqueles que detêm o poder econômico. Enquanto que os párias sequer fazem parte disso. Mas o destino do humano é nascer, morrer e renascer. E ir se melhorando gradativamente. Na medida em que ele melhora, ele vai mudando de casta. Quanto tempo isso vai levar? Não sei. O que eu sei é que esta norma, quer queira, quer não, coloca os párias, por exemplo, na condição de serem aqueles que vão limpar as fezes, né, das outras camadas sociais. Na verdade, eles vão colocar as mãos nessas fezes e vão carregá-las para longe. Eles vão morar afastados de todos os outros e não podem sequer andar na mesma calçada que o membro de uma casta. Eles são aqueles que, nesse momento, mais vão sofrer com a Covid-19. Mas existe uma estrutura, eu sei que a Índia já tem uma série de normas que buscam justamente por fim a essa estrutura de castas, mas ela ainda funciona, e funciona muito. Né? Não é de estranhar, né, quando o diretor da Organização Mundial de Saúde diz: eu venho de uma família pobre. Né? Isso quer dizer que, tá, ele veio de uma família que já era de uma casta, né, que não era um brahmane, né, mas tinha problemas econômicos, mas ele conseguiu romper. Para o pária, nada disso acontece, mas ele é chamado a viver desta maneira. E existe uma ideologia religiosa que mantém toda essa instituição que fala o quê? Que numa vida futura ele viverá melhor. Então,
em função desta norma estabelecida, ele deixa de buscar a felicidade aqui, agora, para projetar a sua felicidade no futuro. Seja após a morte, seja numa nova encarnação e assim por diante. Veja, o que eu estou discutindo aqui é o uso político feito dessas estruturas. Ok? Quero que fique bem claro isso. E a maneira como o ser humano, o homem e a mulher, se adaptam a essas questões em busca do quê? Da felicidade. Agora, se ele rompe com isso, ele está rompendo com toda uma estrutura previamente estabelecida e ele vai sofrer punições. Isso se faz presente desde a organização da civilização. Nós vamos encontrar nas sociedades mais antigas. Não é à toa que entre as preocupações do Código de Hammurabi estava justamente o de proteger as viúvas. Então, quando o pai da família morria, a viúva acompanhava o processo de sucessão, ou seja, das partilhas, e ela não podia ficar desprotegida. Diferente de Israel, né, onde os filhos pertenciam ao marido, como as propriedades também, então geralmente passavam para os filhos homens principalmente. Né? E o homem podia dar carta de divórcio para sua esposa, ele ia no templo e conseguia uma carta de divórcio e mandava ela embora. Ele ficava com os filhos, ela ficava sem nada. Né? Daquele jeito que popularmente se diz, né? Com uma mão na frente e outra atrás, na verdade, acho que nem assim. Né? Então veja, as estruturas religiosas criam essas regras. E elas criam regras para definir o que é ser feliz. Agora, com o passar do tempo, as sociedades vão se transformando. E na medida em que elas se transformam sempre com um único fim: o desejo de ser feliz. A busca do prazer. Agora, nem sempre este prazer é alcançado. Na maior parte das vezes, surgem grandes tensões. O homem não consegue se realizar. E na medida em que ele não consegue se realizar, né, a mulher não consegue se realizar, e na medida em que eles não conseguem se realizar, eles geram bloqueios. Agora, a energia tem que fluir. E ela vai fluir como? Através da conformação com aquilo que está sendo imposto, fechando os olhos para aquilo que é contraditório e que me faz sofrer, derrubando, jogando a minha energia em outras coisas. Existem aqueles que, para pensar, para não sofrer, né? E veja, o sofrimento, segundo Freud, é muito mais comum do que a felicidade no ser humano. Existem aqueles que, para não sofrer, se dedicam ao trabalho intenso.
né? São os workaholic, né? Aqueles que trabalham intensamente, milhares de horas, estão sempre cansados, mas sempre querendo dormir, porque quando eu durmo também, eu desligo. Claro que existem aqueles que estão cansados, porque estão cansados mesmo, né? Mas existem aqueles que, mesmo não estando cansados, querem dormir, e dormir muito, porque dormir é uma fuga. E eu jogo, então, toda a minha energia, toda a minha libido nessas questões. Existem aqueles que fazem outras coisas, mas isso não quer dizer que as questões estão resolvidas. Elas continuam lá guardadas. Eu simplesmente transportei de um lugar para o outro. Vão continuar presentes, vão continuar guardadas. E vão representar, muitas das vezes, descargas no meu próprio organismo, especialmente nos órgãos vitais. Vão debilitar a minha imunidade, muitas vezes. E na maior parte das vezes o fazem. Por quê? Porque não foi realizado, né, o encontro com o prazer. Não existe gozo, existe só descarga. Eu vou simplesmente descarregando, né, toda essa energia, né, nessas outras atividades. E como eu descarrego, mas eu não estou repondo, eu me sinto enfraquecido. Eu me sinto impotente, muitas das vezes, né? E aí é que muitas pessoas, então, também procuram a religião. Porque na prática religiosa, elas vão projetar todos esses anseios. Tem gente que chega na sua casa, depois de participar de uma reunião religiosa, seja ela qual for, né, e diz: nossa, eu estou renovado. Né? Assim como tem aqueles que, quando chegam de um baile, de uma danceteria, de uma festa, nossa, eu estou renovado. De repente, as academias de dança de salão e as academias de ginástica ficaram entupidas. Eu ouvi, alguns dias atrás, uma certa personagem no mundo artístico, dizendo que uma academia, ela solta todos os seus demônios. Estão percebendo? Eu vou jogando, vou direcionando tudo para aquilo, né? Eu vou descarregando o que eu trouxe de volta. Às vezes nada. E daí então é o problema, porque eu estou vazio. Já ouviu aquele dito popular que diz que cabeça vazia, lugar do capeta? Pois é, qualquer espaço, né, que não que quando eu descarrego e não sou capaz de reabastecer, de compensar, tem um problema bastante sério para ser resolvido. Mas eu faço tudo isso, né, em nome da liberdade, em nome da busca do prazer. Para a gente encerrar, sobre isso,
né? Freud está escrevendo assim: um outro processo opera de modo mais enérgico e completo. Considera a realidade como a única inimiga e a fonte de todo o sofrimento, com o qual é impossível viver. De maneira que, se quisermos ser de algum modo felizes, temos que romper todas as relações com ela. O eremita rejeita o mundo e não quer saber de tratar com ele. Ou seja, né, eu não aceito o choque de realidade. A realidade, para mim, é dolorosa, me faz sofrer. Então eu fujo da realidade jogando a minha energia em todas as outras coisas. Seja no trabalho, seja em outras atividades. Né? Eu vou me tornar uma pessoa que pode até produzir bastante, mas que não está se abastecendo, que não recebe nada em troca. E eu faço isso porque a realidade me faz sofrer. Porque quando eu olho a minha imagem, eu não a conheço. Ou a imagem que eu vejo não me agrada e me faz sofrer. Então eu prefiro não me olhar. Voltamos àquilo que eu coloquei ontem, que sempre que eu ajo assim, eu estou me negando também a aceitar desafios. Eu estou me negando a olhar para novos paradigmas. Eu passo a considerar que o mundo está ruim, quando na verdade eu sou parte do mundo. E não compreendê-lo ou querer estar fora dele é o que faz com que eu me sinta mal. Porque as coisas estão aí. É por isso também que eu disse que não tem nada demais. E aliás, é muito bom ser um maluco beleza. É muito bom perder o medo da chuva. Né? E é muito bom ser uma metamorfose ambulante. Porque eu estou sempre me dando a possibilidade do novo. Pois bem, meus amigos, chegamos ao final dessa nossa primeira parte. Eu espero mais uma vez que esteja colaborando. E vamos passar então para a nossa segunda parte, né, que é aquele nosso momento de relaxamento, né, de jogar fora, né, aquelas energias que não nos fazem bem. Né? Lembrando que esse trabalho só faz sentido se ele está nos ajudando também a olhar para nós mesmos. Né? Esse é o objetivo. Nós estamos aqui nesse momento de quarentena que com certeza impõe uma série de dificuldades, mas que também vai colaborando, né, para que nós nos conheçamos melhor, né, e possamos então também nos relacionar melhor conosco e com, né, os outros, vamos dizer assim, sem querer que o outro, que a realidade seja a nossa inimiga. Ao contrário, né, ela está aí para ser desafiada. E nós estamos aqui para desafiá-la. É assim que a civilização se desenvolveu, desafiando a realidade.
né? Mas desafiar a realidade também não é fazer besteira, fica em casa, né? É hora de se cuidar, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Vamos então, nesse momento, né? Tomar uma posição confortável, iniciar então aquele trabalho de respiração, né? Respirando, né? Inspirando pelo nariz e soltando então pela boca, né? Se você quiser, tire o sapato, né? O tênis, o chinelo. Procure uma posição confortável. E vamos lá. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Se você tiver vontade de bocejar, não tem problema, pode bocejar. Inspira. Expira. Vamos agora direcionar a nossa mente para os nossos pés. E vamos sentir que os nossos pés começam a derreter. Como se uma lama saísse deles. Agora são as nossas pernas. Elas também começam a derreter. E como que uma camada de lama vai escorrendo das pernas e dos pés, derretendo, derretendo, derretendo. Agora são os quadris e as nádegas que também vão derreter. A lama vai escorrer e eles vão derretendo, derretendo, derretendo. Agora é o plexo solar e todo o tronco que começa a derreter. As costas também, e a lama vai escorrendo e eles vão derretendo, derretendo e derretendo. Agora os braços e as mãos, assim como os ombros, também vão derretendo. E a lama vai escorrendo, derretendo, derretendo, derretendo. Agora o pescoço e a cabeça também
A lama vai escorrendo e eles vão derretendo, derretendo e derretendo. Todo o seu corpo está repleto de lama que escorre. Agora uma chuva suave e luminosa cai sobre o seu corpo e vai lavando todo o teu ser. Vai surgindo um ser translúcido, límpido, sinta a suavidade da água caindo sobre o teu corpo. Sinta a pureza inundando o teu ser. Agora, mentalize uma chuva de luz. Um grande facho de luz multicor desce sobre você. Penetra todo o teu cérebro, os teus olhos, teus ouvidos, boca, desce pelo bulbo, percorre toda a tua coluna vertebral, todo o teu sistema nervoso. Desce pela laringe, pela faringe, inunda os teus pulmões, o teu coração, inunda o teu esôfago, teu estômago, teus rins, os intestinos, todo o aparelho sexual, as nádegas, as pernas e os pés. Você é um ser de luz. Toda tristeza, toda dor, toda mágoa, tudo de negativo que estava em você foi limpo. E em você habita a luz. Sinta-se um ser iluminado pelo amor.
Vamos agora começar a voltar, movimentando lentamente os dedos dos pés, os pés, agora as pernas. Movimente lentamente também os quadris, todo o tronco, os braços, as mãos, o ombro. E agora a cabeça, devagar, bem lento. Abra os olhos lentamente. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. E assim então, vamos voltando a nós para finalizarmos então este nosso segundo momento deste nosso encontro diário. É o momento em que nós buscamos jogar fora aquilo que não nos faz bem e repor sentimentos, né, emoções de amor, de paz, nos energizar para que possamos então direcionar as nossas energias e enfrentar o choque de realidade. Isso é fundamental. Viver, né, a vida e vivê-la, né, como nos foi proposto, de tal forma que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Ok? Vamos então passar para a terceira parte, para a parte final desse nosso encontro diário, que é aquele nosso momento de oração. Vamos então direcionar as nossas orações a todas as pessoas que se recomendaram às nossas orações. Vamos rezar pelos necessitados. Eu tenho sempre rezado aqui com vocês pelos profissionais de saúde de maneira geral, né, por aqueles que estão envolvidos em todo esse processo de combate ao coronavírus, pelos cientistas, pedindo a Deus que ilumine as mentes deles para que eles encontrem a vacina, o remédio para este mal. E também vamos rezar mais uma vez e sempre por todas as pessoas que não têm acesso à medicina, seja nesta cidade do Rio de Janeiro, seja nesta nossa nação, na América Latina, na África mais especificamente, onde essa cultura branca em que nós vivemos está esquecendo mais uma vez
A África, que é justamente o continente que vem sofrendo, já desde o antigo sistema colonial, todos os processos de exploração, que os viveu no século XIX, que os viveu no século XX e ainda vive hoje. A África marcada por uma série de conflitos, mas marcada pela miséria, pela pobreza. E eu quero que pensemos bem que se medicamentos, vacinas, máscaras, os instrumentos necessários para o trabalho dos profissionais de saúde não estão chegando aqui, lá eles nem chegaram ainda. Em muitos lugares, eles não têm nada. E precisam muito mais até do que nós. Então eu quero rezar pelo povo africano, como nós temos feito em todos os nossos encontros anteriores, e pedir a Deus que haja uma movimentação entre os seres humanos, a fim de que esse continente não seja somente abastecido, não, mas que ele seja tratado com dignidade, com respeito, e as pessoas tenham o mesmo direito à vida em abundância como nós, e como qualquer outro ser humano, filho de Deus, neste nosso planeta chamado Terra. Quero rezar neste momento, especialmente pelos mais velhos, que estão com algum comprometimento de saúde e que podem ser afetados pela Covid-19, com mais facilidade, sem dúvida. Mas quero rezar pelas crianças e quero rezar pelos adultos também, pelos jovens. E quero rezar por quê? Quero pedir que jovens e adultos tenham consciência do seu lugar no mundo. Tenham consciência justamente da sua condição de ser instrumento de transformação nesse mundo em que vivemos. Da necessidade de muitas vezes sacudir a poeira das sandálias, mas seguir sempre em frente, sendo construtores de um mundo melhor. Quero pedir que as pessoas sejam iluminadas para que, de fato, sejamos capazes de superar tudo isso, nos tornando pessoas melhores. Nesse momento também você pode elevar os seus pensamentos, pensar nas pessoas, nas situações pelas quais você quer rezar. Você pode falar isso em voz alta, faz bem. Você pode escrever, faz bem. Para que juntos nós possamos então elevar todas essas preces ao Altíssimo. Não um Altíssimo castrador, não um Deus limitador, mas o Deus da vida, o Deus que se entrega por amor a nós e que não pede nada em troca, nem para ser amado. Nós é que escolhemos amar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meus amigos, e assim nós terminamos mais esse nosso encontro. Eu quero agradecer a todos que estavam acompanhando. Nós temos aqui a Roxane Carreirão, Carlos Sobral, ô Luizinho, que bom, Luiz Fernando Lisboa, lá da África, acompanhando a gente aqui, Vitor Leandro de Souza, Daniel Camurça, Biel Rodrigues, Antônio Carvalho, Fernando Bige, Márcia Gueira, Tiago Calmão, Rosângela Angelosi, Carla Magalhães, Andrei Oliveira, Mara Azevedo, Wanda Patrocínio, Adeilson Lima, Josi Faria, Célia Torquato, William Alcida, Joel Jesus, Célia Torquato de novo, Cecília Martins, Felismar Manuel, tudo bem, Felismar? Tudo bem, Cecília? Tudo bem, Mar? Todos vocês, Wanderson, Júlio César, Sônia Regina Mendes, Giane Aragão e todos aqueles que nos acompanharam e que não estão registrados. Aí, agradecer a presença de vocês. E amanhã, 18 horas, nós estaremos aqui novamente, né, para esse nosso encontro, com o intuito de que possamos, né, vencer juntos essa etapa e de fato nos tornarmos pessoas melhores, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença, tenham uma boa noite e até amanhã.